Paz do Senhor, meu amigo, meu irmão, professor de escola bíblica dominical. Hoje vamos fazer a reflexão sobre a lição de número 7. A lição de número 7 tem por tema a sutileza da relativização da Bíblia. Essa é uma sutileza terrível, né? Porque há muitos grupos, inclusive grupos que dizem ser cristãos, que não acreditam na inerrância bíblica. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós como membros da Igreja Assembleia de Deus e outras denominações pentecostais clássicas, temos esse compromisso, nós cremos. Isso faz parte do nosso credo de fé, nossa declaração de fé. Cremos na Bíblia como única regra de fé inerrante, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, essa lição de número 7 do dia 14 de agosto é uma lição muito importante para você estar compartilhando com o seu aluno, para você fazer essa reflexão e afirmar, declarar, reafirmar a sua fé. Na nossa declaração de fé, nós cremos na Bíblia Sagrada como única regra de fé infalível para a conduta cristã. O nosso texto maior, texto áureo, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E a verdade prática diz: a Bíblia é a inspirada e inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la em hipótese alguma. Não pode fazer isso. É uma rebelião contra a santa e bendita palavra de Deus. O brado da Reforma Protestante está lá, uma das colunas, uma das bandeiras da Reforma Protestante foi essa, só a Bíblia. Porque muitas práticas no catolicismo medieval estavam assentadas sobre a tradição de homens, tradição e culturas de povos. Mas Lutero deu o brado, então, para que retornássemos a palavra de Deus. Por isso, só a Bíblia, graças a Deus. Bom, a leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, entre os versículos 14 até o 17. Vamos pensar um pouquinho sobre esse textual especificamente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O nosso textual, então, ele tem um contexto. Ele está inserido na segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, jovem pastor, e no capítulo 3, entre os versículos 10 a 17. Qual é o assunto exortativo aqui? É que Timóteo preservasse a sã doutrina e pregasse em todos os momentos, em tempo e fora de tempo, fosse uma testemunha contínua do poder transformador do Evangelho do Senhor Jesus. Ele inicia então dizendo: toda a Escritura divinamente inspirada. Há pelo menos 3 possibilidades de tradução desse preâmbulo de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Essa expressão, toda a Escritura divinamente inspirada. Ela pode ser traduzida como: toda a Escritura é dada por inspiração de Deus. Ou cada Escritura é divinamente inspirada. Ou toda Escritura que é inspirada por Deus. Então, existem essas 3 possibilidades da ideia aqui desse capítulo 3, versículo 16 da segunda epístola. Em qualquer dessas traduções, o vocábulo traduzido por Escritura é o termo grego que significa escrito, que leva alguns então a pensarem que poderia ser qualquer tipo de escrito, mas isso é uma falácia, né? Ele está direcionando a Bíblia, tá?
Então tem gente que pega isso aqui e fala, não, que Paulo está falando toda a escritura divinamente inspirada, aí ele quer pegar até os livros apócrifos. Olha que fraqueza. Não, senhor. Só que existe um direcionamento. Há algo explicitamente exclusivo, que seria o quê? Toda a escritura é dada por inspiração divina. Então ele está se referindo a quê? A Bíblia Sagrada. Tá? Então essa toda escritura que o nosso textuário aponta é, obviamente, a escritura bíblica. A Bíblia. Não é qualquer coisa na tradição, não está aqui dentro, não. Os livros apócrifos não faz parte, não. Tá? Então nós precisamos deixar claro isso, para que não haja ninguém de má fé com uma pseudo-interpretação, querendo então utilizar de artimanhas para relativizar a Bíblia. O que seria a escritura na percepção bíblica, tanto do primeiro século, da igreja? O que ela entende por escritura? Bom, no primeiro momento, como ainda não existe o Novo Testamento, ele está se referindo, obviamente, ao Antigo Testamento. Então ele está se referindo ao Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Obviamente, nesse primeiro momento, ele está pensando a Escritura como sendo o Antigo Testamento. Mas já existia, na época que Paulo escreveu a segunda epístola a Timóteo, já havia livros do Novo Testamento. Não estava, obviamente, organizado como nós entendemos hoje, mas já existia cartas, outras cartas paulinas sendo lidas nas igrejas, que também era considerado como a escritura, porque elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, a expressão escritura, ela foi sempre associada ao Antigo e Novo Testamento, mas nós temos que respeitar esse recorte histórico. Agora, quando eu me refiro à Escritura, claro que eu estou pensando no Antigo e no Novo Testamento, que ficou chamado pelos cristãos de Bíblia Sagrada. Isso é uma invenção cristã. Tá? A primeira vez que utilizou de maneira oficial e teológica foi o patriarca da igreja na atual Turquia, né, que seria na cidade imperial de Constantinopla, por volta entre o terceiro, finalzinho do segundo século, já no início do quinto século. João Crisóstomo, também conhecido como Boca de Ouro, ele, um teólogo, como eu disse, era um dos expoentes da antiguidade, já no final, basicamente, do período patrístico, e ele então usa a expressão Bíblia, que é uma palavra grega com a ideia de coleção de livros sagrados. O plural de Bíblia é biblion. Biblion seria a palavra mais correta, porque é o plural, né? Bíblia é um livro só. E biblion seriam os livros. Mas ficou para nós Bíblia como sendo uma coleção de livros, né? Essa palavra, Bíblia, deriva originalmente da cidade fenícia de Biblos. No Antigo Testamento, essa cidade é a cidade de Gebal, que era então na Fenícia, né? Hoje é o Líbano. Tá? E nessa cidade havia então importantes centros, era um importante centro de produção de papel, do papiro, né? Inventado no Egito, basicamente. Então, originalmente, Biblos era um livro e Biblion era um livrinho. Mediante o desenvolvimento, então, histórico, especificamente a partir do século II, os cristãos gregos, os cristãos de cultura grega helênica, já chamavam o seu livro sagrado de Escrituras Sagradas, a Bíblia, ou seja, os livros. Então, na versão latina, que veio para nós, português, né? Mas na versão latina foi traduzido no singular, dando então a entender que é o livro por excelência, o livro dos livros. Então, o livro, né?
seria a Bíblia. Então a Bíblia, o que ela é? Uma coletânea de 66 livros. 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento nosso é o mesmo do judeu. O povo judeu tem um Antigo Testamento só. E o nosso Antigo Testamento é o mesmo. E o Novo Testamento tem 27 livros. O Novo Testamento, tanto dos protestantes como dos católicos, é a mesma coisa. São 27 livros. Agora, o Antigo Testamento, na versão católica, tem livros a mais, né? Tem livros, tem maior número de livros. E eu já expliquei esse fenômeno em outras aulas. É que Jerônimo, quando traduziu a Vulgata Latina no século IV, ele se baseou no que o Papa Damásio orientou ele fazer, né? Na Septuaginta grega. A Septuaginta tem os livros apócrifos. E como ele traduziu da Septuaginta, então por isso que veio com aqueles livros apócrifos no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, obviamente, é igualzinho, são 27 livros. Já o Antigo, a Bíblia Católica, tem livros adicionais, que são os livros chamados de... Eles mesmos, os próprios católicos apelidaram esses livros de deuterocanônicos, quer dizer, de segunda mão ou de segunda inspiração. É uma maneira de dizer, não é igualzinho aos 39. Tá? Mas é uma maneira, vamos dizer assim, delicada, né? De não falar que o livro não vale nada, é de segunda mão, né? Então mas enfim, o importante é saber que o Antigo Testamento tem 39 livros na Bíblia hebraica, na Bíblia protestante. Na versão católica existem alguns livros que foram adicionados, mas são chamados livros deuterocanônicos, ou seja, livros que não são inspirados por Deus. Livros que fazem parte da tradição judaica que estava na Septuaginta. Lembra da Septuaginta? É aquela versão dos 70, que o rei Ptolomeu Filadelfo, no Egito, no 2º século a.C., pediu que os judeus traduzissem, os rabinos de Jerusalém traduzissem o Antigo Testamento. Segundo a tradição, 72 rabinos traduziram em 70 dias. E essa tradução tem livros da cultura judaica, porque quando eles traduziram a Bíblia para o grego, eles não pensaram muito numa percepção religiosa, eles pensaram mais numa percepção cultural. Porque o rei Ptolomeu Filadelfo do Egito, ele queria um livro para pôr na biblioteca dele, a Biblioteca de Alexandria, que era, sem dúvida alguma, uma das maravilhas do mundo antigo, né? A Biblioteca de Alexandria era a maior biblioteca do mundo antigo, tinha todo tipo de obras, mas não tinha a Bíblia dos judeus. Então o rei encomendou esse exemplar. E os rabinos traduziram os livros, tanto os livros inspirados por Deus, como os livros culturais do povo judeu. E aí foi por isso que tem essa diferença no Antigo Testamento, na Bíblia Católica, na versão católica, porque tem essa inspiração na Septuaginta. A nossa não tem esse problema. Por quê? Porque nós não colocamos livros que não é inspirado por Deus. A gente só deixou os livros inspirados por Deus, que é o mesmo livro da tradução católica. A Bíblia católica tem, aliás, a tradução judaica. A Bíblia dos judeus tem 39 livros, igualzinho à nossa. Isso é o Antigo Testamento. Novo Testamento. O judeu não tem o Novo Testamento. Quem tem o Novo Testamento? Tanto as versões católicas como as versões protestantes. Quantos livros? 27 livros. Total, 66 livros. Esses 66 livros recebeu o nome de Sagradas Escrituras. E aí a segunda parte aqui do nosso textuário diz divinamente inspirada. Bom, o que significa divinamente inspirada? Primeiro, os ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos foram considerados como doutrina e de igual valor de autoridade com o Antigo Testamento e aceitos pela igreja. Você pode ler isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, por exemplo. Está no mesmo nível do Antigo Testamento. Segundo, Paulo ensina que a doutrina por ele ensinada foram dadas por inspiração de Deus. Paulo mesmo é o testemunha. Está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 12. E em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Pode ler. Ele fala isso, que é revelação do Espírito Santo.
Terceiro, João declara essa inspiração em Apocalipse. Se você olhar aí no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, revelação de Jesus Cristo dada por Deus, é a mesma autoridade do Antigo Testamento. Apocalipse capítulo 22, versículo 19, que ele fala, escreve isso, né? A revelação de Deus. Quarto, Pedro, em sua segunda epístola, demonstra que as cartas do apóstolo Paulo foram consideradas como escrituras divinamente inspiradas. Você encontra isso também na epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro. Então, nós temos, e essa é a hermenêutica bíblica que nós utilizamos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a própria Bíblia fala que o Antigo e o Novo Testamento é as Escrituras, ou são as Escrituras, ou é a palavra de Deus. Aí ele traz alguns verbos bastante interessantes, que é o verbo ensinar, redarguir, corrigir e instruir. São 4 verbos. O primeiro, ele fala aqui, ensinar. Bom, primeiro, antes ele fala que é proveitosa, né? O que significa proveitosa? Benéfico, vantajoso, né? No sentido de algo útil, benéfico. Então fala que é proveitosa no sentido do crescimento da sua alma, da santificação da sua vida. Não é simplesmente proveitosa para satisfazer o seu intelecto de questões teológicas complicadas. Não é isso. É para satisfazer a sua alma, que nós temos sede de Deus. E a palavra de Deus traz conforto espiritual para nós. Aí ele usa então os 4 verbos. Para ensinar, vem do grego didaskalia, usualmente utilizado para ensino ou para doutrina, né? A palavra doutrina ou ensino no Novo Testamento se refere a doutrinas e práticas corretas, ortodoxas ou verdadeiras, né? Esse vocábulo aparece 11 vezes nas epístolas pastorais. Então, se você ler com cuidado as epístolas pastorais, aparece 11 vezes a expressão ensinar, no sentido de ensino ou doutrina. O segundo verbo aqui é o redarguir. No original grego é prova, evidência. Essa palavra também indica convicção, reprimenda, punição. Então as Escrituras nos repreendem, elas nos ensinam, e a Bíblia diz que é amor o pai que ensina o filho corretamente, porque ele ama, porque ele quer que o filho tenha uma boa formação. Então a Bíblia repreende e corrige. Do quê? Dos falsos ensinos, dos falsos mestres. E também repreende contra o pecado, para que você viva uma vida equilibrada, uma vida santa, uma vida no centro da vontade de Deus. Então ela redargue, mas também ela corrige. É o terceiro verbo, corrigir é aprimoramento. Esse vocábulo se encontra exclusivamente aqui, em todo o Novo Testamento. Só aparece aqui. Então, é uma coisa muito interessante, né? Nas epístolas pastorais. E finalmente fala instruir em justiça, que é o 4º verbo. O grego instruir ou educação. É a paideia, da onde vem o termo moderno pedagogia. Vem dessa palavra aqui. A ideia paideia é conduzir a criança, educar a criança. Criação, treinamento, disciplina, instrução. Então, no tocante à justiça, fica indicado o treinamento naquilo que é reto, naquilo que é correto. Então a palavra de Deus faz isso. Ela nos aperfeiçoa na moralidade de Cristo. Nós, irmãos, temos a palavra de Deus influencia para que nós tenhamos então a mente de Cristo. Graças a Deus. Deus nos capacita. Timóteo fala que quem não tem sabedoria peça para Deus. Então Deus nos capacita para termos uma boa conduta, enfrentarmos o pecado com a graça de Deus, santificados pela palavra. Então, esse texto áureo ele é muito relevante, ele é muito importante para nós quando se fala da importância da Bíblia Sagrada. Primeiro tópico é a Bíblia e o espírito desta era. Bom, o que é o espírito dessa era? Ele tenta desconstruir todos os valores dados por Deus. Eles querem, é uma revolta, é uma rebelião contra Deus. Então tudo que Deus ensinou eles querem destruir. Não, isso é coisa de homem, isso não tem nada a ver.
Eles lutam, no fundo, por trás disso está Satanás, lutando, tentando desconstruir os valores dados por Deus para o bem do ser humano. Não é incomum, então, encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. É a relativização, né? Então não existe verdade, porque aí seria um conceito absoluto. Eles vão dizer, não, tudo é relativo, a sua verdade, não necessariamente dos outros. Então eles começam a trabalhar a ideia da relativização. Então são formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-modernismo. Esse pós-modernismo quer criar uma cosmovisão relativista. Tudo é relativo. Se tudo é relativo, então não tem mais, nada está errado. Tudo vai depender da maneira que você vê, da sua cosmovisão. Isso é um erro. É um erro crasso. É uma ideologia maligna para dizer que não tem mais verdade. Tá? Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a herança cultural cristã, que é essa herança judaico-cristã que o mundo ocidental bebeu, mas um conjunto de valores éticos e morais. Tentam desconstruir tudo que é celestial, tudo que é bíblico, tudo que é de Deus, tudo que é dado pelo Espírito Santo, eles querem desconstruir. Enfim, é uma nova forma de pensar e de agir, de enxergar o mundo, uma nova cosmovisão. E a ideia é, sem dúvida alguma, relativizar a Bíblia. Dizer, não, a Bíblia não é a verdade, ela tem o pensamento daquela pessoa. É verdade para ele, não para você. Então, o que é isso? Rebelião contra Deus, porque a Bíblia é a verdade absoluta. Jesus falou que ele é a verdade absoluta. João 14,6, eu sou o caminho, artigo definido, o. Eu sou a verdade, artigo definido a. Eu sou a vida, artigo definido a. Não é uma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fecha a ideia dizendo, ninguém vem, não é vai não, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a verdade absoluta. Só pode entrar no reino de Deus através do sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Você pode ser livre para ter a escolha que você quiser, a religião que você quiser, o que você quiser. Agora, quer ser salvo, quer nascer de novo, quer ter salvação, ter salvação, quer ser abençoado, tem que aceitar Jesus como Salvador. Porque é só através do nome de Jesus, do sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário, que a pessoa é salva. Isso é o que a Bíblia diz, João 14. Portanto, uma verdade absoluta. 1.2, o relativismo. Bom, dentro dessa configuração cultural, então, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes e absolutos na percepção mundana. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade. Há muito, não é de hoje que eles vêm com essa ideia de relativismo. Tudo depende do ponto de vista, da cosmovisão, da construção cultural e assim vai. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem está julgando. Por essa perspectiva, então, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista. É nisso que eles creem. É exatamente nisso que eles creem. O mundo que jaz no maligno interpreta que a Bíblia é apenas uma percepção. Não é a verdade absoluta. Mas Deus diz que é a verdade absoluta, a palavra de Deus. Segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. Bom, a criação de uma narrativa. Salmo capítulo 11, Salmo número 11, Salmo não tem capítulo, né? Então, Salmo número 11, versículo 3 diz, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Porque se você destrói os fundamentos, você derruba todo o edifício, né? Então esse é o questionamento. Essa pergunta do salmista no Salmo de número 11 ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados. Há muito que a Europa passa por esse processo de descristianização.
né, pós-modernismo. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório e impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outras referências. E normalmente é a instituição da iniquidade, né? Surge então o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Por esse novo modelo está correto se fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia nos espaços públicos. É impressionante. Tudo é uma questão de ponto de vista. Então você vai falar da Bíblia, não pode. A Bíblia não pode porque isso aí você tem que respeitar os outros. Mas eles podem falar as ideias deles livremente. Fala dos pensamentos, das ideologias deles. Isso pode. Então você pega, por exemplo, tem um caso engraçado aqui numa escola pública aqui na cidade de Campinas, de uma professora que ficou 40 minutos atacando todo tipo de governo, impondo o comunismo dela. Só porque ela é comunista, ela ficou 40 minutos falando, querendo enfiar na cabeça. Mas graças a Deus que é uma doutrina tão atrapalhada que os alunos não teve efeito nenhum, graças a Deus. Mas ela ficou 40 minutos. Ó, a aula tem 50 minutos. Ela ficou 40 minutos xingando o governo, xingando tudo, só falando do comunismo dela. Tem sentido isso? Isso pode. Mas se fosse um pastor, se fosse uma professora cristã que citasse um versículo da Bíblia, meu Deus do céu, santo Deus, se citasse um versículo, já saia no jornal. Proselitismo religioso. Porque o mundo já é maligno. Então, isso você vê, isso aí é provas concretas. Eu não estou inventando isso. Eu sei, os pais entram em contato comigo, aí eu tenho que orientá-los. Outro dia veio uma dessas escolas públicas querendo acabar com o banheiro masculino e feminino. Não queria mais que tivesse banheiro de homem e banheiro de mulher. Não, é unissex, para integrar tudo. Irmão, aqui entre nós, de 100% da população, a Folha de São Paulo, que é um veículo que apoia abertamente a questão de casamento de pessoas do mesmo sexo, ela apoia, ela fala isso. Eu não estou inventando nada, ela fala isso. Que é a favor dos banheiros unissex. Ela fez uma pesquisa. Sabe qual foi o resultado? 95% dos brasileiros são heterossexuais. 95%. Agora, tendo 95% de pessoas heterossexuais, eles vêm com essa história de fazer um banheiro... Que história é essa? Olha, se 95% das pessoas são heterossexuais, então deve manter o banheiro masculino e o banheiro feminino. E se quiser atender esses outros 5%, faz o banheiro misto. Né? Pode fazer um banheiro, cria um outro lá. Mas tem que manter o masculino e o feminino. Primeiro lugar, não é uma questão religiosa. É uma questão de saúde pública mesmo. É uma questão de saúde pública. É uma questão sanitária. Porque o homem usa o banheiro de uma maneira. A mulher usa de outro. Aí a pessoa fala, mas então e na sua casa? Se na minha casa é minha família. É a mesma família. Aí você tem a liberdade, é na sua casa. Agora, público, como que uma mulher vai usar um banheiro depois que um homem usou o banheiro ali? Isso aí é um problema sanitário, irmão, uma questão de saúde pública. Então não é uma questão religiosa. O mundo é tão cego. Não, tem que ser banheiro unissex. Não tem que ser banheiro unissex. Tem que ser banheiro de homem e banheiro de mulher. E se quiser criar um banheiro unissex para aquelas pessoas que ainda não se resolveram, não sabem o que é, tudo bem, fica à vontade. Mas não vem querer misturar tudo, que isso não funciona. Nós vamos ter um problema de saúde pública. O assunto aqui não é religioso, é sanitário. Então, a cegueira espiritual é tão grande que eles nem enxergam mais as questões lógicas e as questões sanitárias. Mas vem com essa história do politicamente correto. Não, é politicamente correto. É daí que é politicamente correto. Nós temos que ver a questão da saúde, a questão sanitária. Tem que ser uma coisa séria. Não, tem que ser... Sim, os banheiros, tem que ser tudo unissex. Porque tem nada. Banheiro masculino, banheiro feminino. E se for o caso, construa um terceiro banheiro, um quarto. Construa o quinto banheiro. Faz o que quiser. Mas tem que ter um de homem e um de mulher. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão definidas sexualmente. Não tem esse problema.
A maioria das pessoas sabe quem são. Agora, se tem alguém que tem uma outra opção, faz um banheiro lá para lá. Por que tem que misturar tudo? Sendo que cada um utiliza o toalete de maneira diferente. Então, nós estamos discutindo uma questão de saúde pública, não é nenhuma questão religiosa. Muito bem. Então, dentro dessa narrativa do politicamente correto, acaba não tendo espaço para a Bíblia, porque a Bíblia vira um problema para essa gente, né? 2.2, a criminalização da opinião. Meu Deus do céu, nós estamos tendo um problema seríssimo no Brasil, porque quando você fala uma coisa, aí já vem dizendo que você não pode, mas quando é ele, pode. Não. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se você não pode falar da Bíblia, então também os outros não podem falar das outras coisas também. Ou pode tudo ou não pode nada. Sabe, eu acho tão estranho isso. Tem coisa, não, isso não pode. Sim, mas por que não pode? Não, porque é ofensivo. Sim, quer dizer, mas a Bíblia está falando isso. A Bíblia prega contra o pecado. Não, mas aí ofende as pessoas. Que é isso? Ofende, por que ofende? As pessoas, ninguém é obrigado a concordar com a gente. Não estou pedindo para ninguém concordar comigo. Então, pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Quer dizer, você pode pensar diferente, desde que seja de acordo com o que eles acham que é o correto. Você não tem liberdade de pensamento. Porque se você expressar um pensamento, já vão te rotular. Xenófobo, homofóbico e tanta coisa. Meu Deus do céu, você não pode falar mais nada hoje. Eu sei de uma pessoa que resolveu sumir das redes sociais porque ficou com medo de ser processado, porque ele falava a opinião dele de muitas coisas, quase que foi mesmo processado. É lógico, irmão, a gente tem que ser responsável, né? Não ficar falando coisas que não sejam sérias, que não tem, mas isso não impede de você ter a sua opinião. A opinião é o direito que a pessoa tem, ninguém precisa concordar com você. Ninguém falou que precisa concordar, não, é a sua opinião. Eu aqui mesmo, muita gente escreve para mim, tem aquele argumento comprido. Eu leio com carinho tudo, falo, não, Deus abençoe pela sua opinião, pela sua interpretação pessoal. Tá tudo certo, é a opinião dele, irmão. O que tem? Olha só o que Agostinho de Hipona disse para nós, né? O que for essencial, a unidade. O que não for essencial, a liberdade. E em tudo, a caridade, o amor. Então, a gente, irmão, precisa parar com isso. Agora tudo a pessoa fala, eu disse, sim, mas é a opinião dele. É a opinião daquela pessoa. O que tem? Ele pensa dessa maneira. Não é que ele vai impor sobre você, não. Tem gente que, nossa, qualquer coisa já... Agora, quando é ele, aí todo mundo tem que acatar. E não, ele acha que está acima de tudo e de todos. As coisas não são assim. Na verdade, toda a forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada por esse grupo. Há, portanto, uma ditadura de opinião. Normalmente as mídias fazem isso, né? Elas dão a posição dela e todo mundo tem que seguir. Não pode falar diferente. Quer dizer, a ditadura de opinião, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui que é bom você repensar sobre isso. A maior revolução que tivemos ultimamente foi das redes sociais, porque hoje qualquer pessoa pode fazer a sua leitura de qualquer caso, não dependemos mais apenas de um jornal oficial. Não, aí cada um dá a sua opinião, faz sua interpretação. Foi uma revolução, mas os jornais, a grande mídia, é responsável por muitas situações no país. A grande mídia ficou basicamente fazendo uma lavagem cerebral que ninguém prestava nesse país. Agora ela está dizendo, não está havendo respeito, sim, mas vocês é que criaram o problema. Foram eles que ficaram massificando sobre o povo que as instituições não prestavam, que tudo era corrupção, tudo era... não foi a mídia que fez isso? Foi. Agora ela vai dar uma de santinho. Não, veja, nós temos que defender. Sim, mas foi vocês que criaram. Vocês não tiveram discernimento para ensinar o povo que as instituições são importantes, que o ser humano é um problema, mas a gente tem que ter discernimento. Agora a mídia foi que falou mal de tudo e de todos, só sabe fazer isso para vender jornal, ataca tudo, dá uma dimensão que nem é. Depois vem, não, você veio só apenas um jornalista. Um jornalista, você é um formador de opinião. Essa é a questão. Então, não adianta agora achar que sou neutro. Não é nada. Vocês criaram, sim, uma situação
horrorosa em todas as nações, porque não teve equilíbrio, não apurou os fatos. Qualquer coisinha que acontece já sai lá como se fosse uma verdade. E depois descobre que não é nada daquilo, mas só que ela não dá a mesma dimensão. Então ela põe lá, fulano e tal roubou Beltrano. Aí sai com letras garrafais no jornal, aquela coisa terrível, aquela repercussão só fala disso. Aí chega na justiça, a pessoa prova que é inocente, aí sai uma notinha pequenininha. O juiz de ocasião. Mano, que desonestidade é essa? Não devia sair com letras garrafais? Inocentado tal pessoa, nós cometemos um erro, nós julgamos precipitadamente. Não tem nada disso, não. Tá? Então, nós temos que ser a favor da liberdade de opinião, porque senão vira uma ditadura de imprensa. Só eles. Eles querem isso mesmo. Eles querem só a opinião deles que vale, a sua não vale nada. Antigamente, hoje não. Mas eu lembro que eu era professor no estado, o aluninho chegava, deu lá no Jornal Nacional, como se o Jornal Nacional fosse a verdade absoluta. Imagina, aquela é a opinião da família Marinho. É a opinião deles. Então, isso sim nós temos que relativizar. A opinião das pessoas deve ser relativizada, mas não a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a opinião de pessoas. É a boca de Deus, é o Espírito de Deus falando. Agora, irmão, a opinião das pessoas você pode relativizar. Tudo que você vê no Jornal Nacional é a opinião do Roberto Marinho. O que você vê na Record é assim, orientação do Bispo Macedo, porque ele que é o dono da Record. O que você vê na SBT é a opinião do Silvio Santos. É lógico que é. Então, você precisa ter bom senso, não é achando que eu levo uma verdade absoluta. É a opinião dos repórteres que estão sujeitos a um eixo editorial. Você acha que o Roberto Marinho vai deixar falar alguma coisa contra a família dele? Contra o que ele pensa? Claro que não. Você acha que o Silvio Santos vai deixar alguém falar contra a família dele, contra o que ele pensa? Claro que não. Você acha que o Bispo Edir Macedo vai deixar falar contra ele, contra o que ele pensa? Claro que não. Agora você vai me dizer que isso aí é a neutralidade? Claro que não. Então isso que eu me admiro com certas pessoas. Que é isso, irmão? Aí sim você tem que ter discernimento e entender. Agora a Bíblia fala, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus. Não é homem, não é filósofo, não é empresário, é Deus. É o Espírito de Deus. Então tem que entender essa diferença. O que nós vivemos hoje? Uma ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. Você não pode ser conservador. Porque aí você é quadrado, você é um idiota, você é um fanático. Aí, meu Deus do céu, é capaz de chamar você até de nazista. Olha que situação. Então o cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido na prática, transformando numa chamada contracultura. É o homem que se revoltou contra Deus, irmãos. Se revoltou contra Deus. É banda de rock rasgando Bíblia. Vê se tem lógica isso. Vê se tem sentido isso. O camarada rasga a folha da Bíblia, faz um cigarro de maconha, achando que está fazendo uma grande coisa. O que é isso? Que desrespeito é esse? Isso aí. Quer dizer, isso pode. Isso não tem problema nenhum. Mas vai dar uma opinião contra essa gente para você ver. Esse aí meu Deus do céu, conservador, é fundamentalista. Aí vem todos os rótulos que eles possam dar, só porque você discorda dele. Esse é o mundo que nós temos. Mas nós temos que enfrentar. Nós, como crentes lavados, remidos no sangue de Jesus, nós vamos estar pregando a palavra de Deus. Não tenho medo disso não, irmão. O mundo jaz no maligno. Nós vamos enfrentar. Deus tem capacidade de pessoas para fazer a obra. Então, o cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido, não pode. Sendo que a maioria das pessoas são cristãos. O que é democracia? Não é 50+1? Se 50+1 acredita nos valores cristãos, por que eles querem banir os valores cristãos? Quer dizer, não tem o menor sentido. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados ou então banidos. Você não pode, irmão. A pessoa, sabe, qualquer coisinha que você falar já querem derrubar, não, tá. Agora o outro vai lá, fala cada coisa, misericórdia, cada barbaridade. Não tem problema nenhum. Aí pode à vontade, aí tá tudo certo. Então é essa desonestidade intelectual, sabe? Essa parcialidade de análises que nos assustam. Porque isso não é liberdade, isso é ditadura, isso é censura, né? Ou a censura só vale para eles, né? Só para eles, aí sim. Então quando somos nós, eles querem censurar.
Aí quando a gente quer para aí muda. Então, por exemplo, se eu for falar da Bíblia, não pode, tá errado, tal, aí me censura. Mas para fazer aquela pouca vergonha deles lá, às vezes atacando Jesus, atacando a mãe do Senhor, fazendo todo tipo de coisa horrível, aí não pode censurar, aí é liberdade de expressão. Estranho, não é? Por isso que eu usei aquilo lá, pau que bate Chico, bate Francisco, tá? Vai fazer alguma coisa contra eles para você ver, misericórdia, vem com o canhão sobre a gente. Terceiro, a Bíblia e o outro evangelho. Bom, uma nova metodologia, né? Dentro da cultura pós-moderna, do chamado politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. Então eles querem, irmão, transformar a Bíblia em uma obra literária que esteja em harmonia com os pecados deles. Aí fica aquela tribulação, querendo mudar versículo da Bíblia, interpretar de um jeito que vai... Tudo perda de tempo. Não funciona. A palavra de Deus, na concepção dessa gente, precisa ser atualizada. Eu já vi até pastor, irmão. Olha que fraqueza. Meu Deus do céu. Pastor também é dessas igrejas que não tem mais a direção do Espírito Santo, claro, né? É dirigida por outro espírito. E ele falando que a Bíblia tem que ser atualizada. Não é bem assim. Olha que fraqueza, né? Então surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Então tem que ver, ele vai se falar que essa prática pecaminosa, ele vai se ofender. Então vamos mudar aqui, né? É uma coisa diabólica, né? É a mesma coisa você pegar o vidro de veneno e falar, vai ofender se está escrito veneno, vamos pôr perfume, olha. Vamos pôr veneno, vamos pôr com uma água que exala, não sei o que lá. Você engana a pessoa, né? Fala logo a verdade. 3.2, novas teologias. Esse é o problema, porque nós estamos falando para um público específico, né? Eu estou falando para você que é professor de escola bíblica dominical, eu estou falando para a igreja, não para o mundo que já jaz no maligno. Esse outro evangelho também possui uma própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ter toda atualizada na cabeça deles. Surge, por exemplo, o evangelho social, que antigamente era apelidado de teologia da libertação, né? É tentar, irmão, pegar o comunismo e adequar o evangelho. Não existe. Não adianta, irmão, é igual água e óleo. Não tem comunismo na Bíblia, não adianta. Mas tinham tudo em comum, sim, mas é o Espírito Santo que tocava no coração deles, né? Não foi o governo, o Estado ou um pastor que obrigou, não, foi o Espírito Santo que tocou no coração dos irmãos, eles sentiam, iam lá e partiam. Isso ocorre até hoje, as pessoas tocaram no Espírito Santo, porque parte as coisas com amor, porque o Espírito Santo tocou, mas não porque o governo obrigou. Ninguém deve ser obrigado a nada, não é pela força e nem pela violência. Então não tem compatibilidade comunismo com cristianismo, não tem compatibilidade, não adianta. Tá? A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada na percepção dessa gente. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem, com essa ideia de evangelho social, teologia da libertação na perspectiva católica, né? E tem cada nome novo que aparece, cada dia eles inventam uma coisa para tentar implantar a doutrina ideológica do materialismo, normalmente a visão do marxismo cultural, e nós precisamos repreender, irmão. Nossa igreja é o Espírito Santo que governa, não é filósofo, não são doutrinadores sociais que vão querer ensinar a igreja tem o Espírito Santo. Nós não queremos, não precisamos e não aceitamos a doutrina de homens. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Não é espírito de homem, não é espírito de filósofo, não é espírito de economista, é o Espírito Santo da verdade, o Consolador, glória a Deus. Mas eles inventam essas coisas, né? Dentro do contexto evangélico, então o velho marxismo ganha essa nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir de perspectiva denominada teologia inclusiva. Não existe isso, irmão. Isso é invencionista do mundo. Porque em vez da pessoa ser liberta do pecado, você vai incluir o pecado dele? Vai transformar em pecado de estimação? Não pode, irmão. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a defesa do evangelho social,
ecumenismo e homoafetismo. Essa é a nova configuração teológica do mundo, né? Não quer ser liberto do pecado, né? A pessoa quer conviver com o pecado dele, aí inventa essas coisas, porque ele acha lindo a igreja, né? Então ele quer inventar coisas, aí inventa essas coisas aí. Qualquer pensamento que destoe desse pensamento deles é considerado fundamentalismo, fascismo, homofobia, discurso de ódio. É só você discordar do pensamento do mundo, ele já rotula você. Faz um teste, mostra a sua opinião. Sou contra o aborto. Meu Deus do céu, aí vem, descem o sarrafo em você. Sou contra práticas homoafetivas. Meu Deus do céu, só faltam te prender, tá? Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então eles falam que são democratas, que respeitam todo mundo, desde que não seja contra ele. Isso não é democracia, né? Isso é ditadura. Quarto, a Bíblia é sempre a atual palavra de Deus, revelada por Deus. A Bíblia é revelada por Deus, foi Deus que revelou. Então, para o crente, para o cristão bíblico, nascido de novo, a Bíblia, a mensagem da Bíblia é atual, já não precisa, né, homem querer inventar coisa. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste à cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como heresia. É heresia, irmão. Vamos ter uma nova linguagem, heresia. É heresia, irmão. Lá no Congresso Nacional, o nosso pastor, deputado federal Paulo Freire, estava dizendo que uma lei desses partidos de esquerda, de extrema esquerda, sei lá eu que partido que é esse, para ressignificar a Bíblia, tirar as palavras que eles entendem que são palavras contra a prática deles. Então queria mudar a Bíblia, irmão. Olha, meu Deus do céu, graças a Deus que nós temos uma frente parlamentar evangélica, que nós temos cristãos que foram eleitos para representar os nossos valores, e recentemente foi publicada uma nova legislação através do atual presidente, dizendo então que a Bíblia não pode ser alterada em hipótese alguma. Glória a Deus, foi uma vitória do povo de Deus. 4.2, inspiração da Bíblia, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, isso significa que ela tem origem em Deus, foi inspirada por Deus. O apóstolo Paulo disse que toda a escritura é inspirada por Deus. É o nosso texto áureo, 2 Timóteo 3,16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar ao pé de igualdade da Bíblia. Não existe, irmão. Não existe. A Bíblia é o único livro digno de ocupar a mente e o coração do homem. Por quê? Porque tem palavra profética, é a palavra de Deus, tem a palavra de cura, tem palavra de salvação, tem palavra de edificação, é a gloriosa palavra de Deus. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. As outras literaturas não. Não tem. É tudo pensamento de homem. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus, da mesma forma que os escritores sagrados foram. A Bíblia foi escrita em um período de 1800 anos, com mais de 40 autores, todos inspirados pelo Espírito Santo. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária, porque ela também é uma obra literária, mas é uma obra literária sui generis. É um livro com uma mensagem especial e atual. Por quê? Porque é a palavra de Deus, é a mente de Deus para a humanidade. Considerações finais. É importante nós estarmos preparados para contrapormos esse modelo cultural que ataca a palavra de Deus. A Bíblia, portanto, é o livro mais importante da humanidade. A Rainha Vitória disse que a Bíblia era o motivo da supremacia da Inglaterra. Isso no século passado, retrasado, né? Quando a Inglaterra era o reino onde o sol não se punha, né? O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, disse que era impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Então a Bíblia é a bússola que guia os homens no caminho da verdade. Então nós temos que enfrentar essa política ideológica mundana
de achar que a Bíblia é apenas a opinião de um grupo de religiosos fanáticos, fundamentalistas, e isso é uma falácia, é uma mentira deslavada de Satanás para abalar a credibilidade de pessoas que nasceram de novo, que foram transformadas pelo poder de Deus, santificados pela palavra de Deus. O Senhor Jesus diz: santifica-o na palavra, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade, graças a Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, é o manual de Deus para a humanidade. Então leia a Bíblia, tenha a Bíblia com carinho. Todo dia leia uma palavra para edificar o seu coração, para que você tenha um dia abençoado com a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoadíssima e entra no meu site www.professoralberto.com.br. Lá você tem essa lição, você pode baixar em PowerPoint, que são os slides, pode adaptar para você ministrar na sua aula. Ou então, só abaixa o Word mesmo, está disponível para você. É uma maneira que a gente faz carinhosamente para ser um facilitador para você, que às vezes tem toda uma semana corrida. Você pode ouvir essa pré-aula, se preparar, se qualificar, ter uma ideia geral da lição e ainda ter um material pedagógico para trabalhar com a sua sala de aula. Eu quero uma vez mais apresentar os meus livros, os 2 livros que eu escrevi. Esse aqui chama O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, história e pentecostal. Esse aqui é Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. Você pode adquirir essas obras, elas vão até a sua casa através então do site www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Daí é o site, você pode entrar e adquirir esse material tão importante para o seu crescimento espiritual. E também eu quero aqui lembrar você que nós estamos organizando uma viagem para Israel. E se você quiser ir no meu grupo, entre em contato comigo. Tá aí, ó, os telefones da Renova Turismo, são 9 dias, $3.390. Pensa num curso teológico abençoado, vai ser lindo. Então, se você quiser conhecer Israel comigo, com o professor Alberto, se Deus nos permitir, será em novembro de 2023. Você tem um tempo para fazer o pagamento, mas liga logo, diga que você quer viajar no grupo do professor Alberto. Isso é importante, senão você vai em outro grupo, tá bom? Então entre em contato e eu estou à sua disposição também para qualquer orientação. Mas você ligando na agência, eles vão te dar as orientações necessárias. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.